Hoje nós vamos ter a aula aí de conceitos e protocolos para a internet, da turma 845. Hoje nós vamos falar de modelos de redes de computadores, dando prosseguimento ao conteúdo da disciplina. Hoje, dia 15/4/2020. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar aí o nosso conteúdo. Janela aqui do aplicativo. Então estão aqui os slides. Tá legal? Então aí vocês estão enxergando os slides agora? Tudo tranquilo? Então vamos lá. A gente seguindo aqui, a gente começa a falar aí de modelos de rede. O que vem a ser esse modelo de rede? Na prática, ele vem demonstrar para a gente aí nesse conteúdo como é que as redes se comunicam, como é que acontece a comunicação entre uma estação e outra, seguindo uma estrutura base que é a estrutura de camada, que a rede hoje é montada, né, ela é estruturada desse formato. Esse conceito de camada, na verdade, a finalidade dele é dividir as funcionalidades de uma comunicação por camada para facilitar na hora da implementação disso e facilitar também a criação de novos dispositivos ou novos protocolos a partir de cada uma dessas camadas. Então, aqui nesse slide, ele coloca um exemplo, só para a gente entender o que seria essa estruturação de camada. Vamos imaginar uma conversação aí entre duas pessoas, né? Hoje, como é que a gente conversa entre duas pessoas? Como se a gente estivesse conversando aqui agora. É uma coisa assim muito automática, a gente nem percebe. Mas, na verdade, essa conversa ela acontece em fases. Nós que estamos conversando, a gente, como ele já se tornou uma coisa muito automática para a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas isso acontece. Por exemplo, numa conversação, vamos supor que eu estivesse conversando com o Daniel. Então, antes de qualquer coisa referente à conversação, existe passo a passo para que essa conversação possa acontecer. Então, ele coloca aí como uma primeira camada. Justamente, eu vou puxar assunto com o Daniel. Então, eu primeiro tenho que definir qual é a ideia que será comunicada, sobre o que eu vou conversar com o Daniel. A segunda camada é definir como eu vou fazer essa comunicação. Se essa comunicação vai ser através da fala, através de sinais, através da escrita. Então, veja, tudo isso está acontecendo antes da gente estabelecer realmente a conversação. E, por último, na terceira camada seria o quê? Eu definir, eu vou fazer através de uma conversa, através da fala. Aí a terceira camada seria usar o quê? Minhas cordas vocais para criar o som, para justamente transportar essa informação até o destino, que no exemplo aí é o Daniel. Então, veja, essa conversação, como a gente percebe, ela tem essas fases, mas elas acontecem tão automáticas, elas acontecem tão rápido que a gente não percebe. E nas redes de computadores é a mesma forma. Quando você vai encaminhar, por exemplo, um e-mail para um determinado destino, o e-mail, desde quando você digita um e-mail e clica lá no botão enviar do teu aplicativo de e-mail, né, o teu aplicativo cliente, a partir dali começa a gerar o quê? Um passo a passo da preparação dessa informação para que ela possa efetivamente ser enviada através da rede. Só que isso também acontece tão rápido que a gente não percebe, que a gente acha que ao clicar no botão de enviar lá de um e-mail, a gente já está automaticamente enviando esses dados. Mas, na verdade, ele está dentro da nossa máquina sendo preparado, como a gente diz em background, né, por trás, para que depois que ela esteja totalmente preparada, ela possa ser enviada para aquele determinado destino através da rede. Então vamos lá. Ele mostra isso para a gente nessa estrutura que está aqui. Ó. Nesse slide, ele coloca aqui uma estrutura de 7 camadas do lado de cá e 7 camadas do lado de cá. Onde ele diz o seguinte, ó, para que os dados trafeguem em uma rede de origem até o destino, é importante que os dispositivos utilizem os mesmos protocolos. O que são protocolos? Né? Nós já conversamos sobre isso. Os protocolos nada mais são do que regras que a gente estabelece entre a origem e o destino para que eles possam se comunicar, para que eles possam falar a mesma linguagem. Não sei se vocês vão lembrar daquele exemplo que a gente deu, de duas pessoas falando línguas completamente diferentes. Elas não vão conseguir se comunicar. Elas têm que estabelecer um padrão de comunicação entre elas. Qual seria o padrão de comunicação? Uma está falando português e a outra está falando japonês. Então vamos falar as duas em inglês. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, esse protocolo aqui, ó, da camada 4, que está aparecendo aí para vocês, é como se a gente estivesse padronizando uma comunicação entre a origem e o destino, para que elas possam efetivamente se falar. Então, o que é gerado aqui com o protocolo
da camada 4 na origem é interpretado pelo protocolo também da camada 4 lá no destino. Então, são camadas pares que a gente chama. Camada 4 daqui, da origem, com a camada 4 do destino. Camada 5 da origem com a camada 5 do destino. Camada 6 da origem com a camada 6 do destino e assim sucessivamente. Então, o que é gerado de um lado é interpretado do outro para que a preparação que foi feita na origem seja entendida, né, lá no destino, quando a gente utiliza o mesmo protocolo. Tá legal? Seguindo aqui. Quais são as vantagens aí da gente utilizar isso? Então, o primeiro modelo que foi desenvolvido inicialmente foi um modelo que a gente chama de referência, o modelo de referência OSI, né? Que esse modelo de referência propõe inicialmente a existência de uma estrutura de 7 camadas. Então, a gente tem aqui os nomes das 7 camadas. Ó, a camada 7 é a camada de aplicação, camada 6, apresentação, camada 5, sessão, camada 4, transporte, camada 3, rede, camada 2, enlace de dados, e a camada 1, que é a última camada, é a camada física. Na verdade, o que acontece? A gente tem aqui, ó, na camada de aplicação, a geração dos dados que a gente vai enviar para aquele determinado destino. Então, por exemplo, eu estou gerando um e-mail, eu estou compartilhando um arquivo, eu estou enviando qualquer informação que seja pela rede, eu estou utilizando um aplicativo. E esse aplicativo roda onde? Aqui, ó, na camada de aplicação. Aí ele vai jogando essa informação por cada uma dessas camadas até ela chegar na camada física, que é por onde a informação vai ser enviada através de um meio físico. Tá legal? Então, a estrutura do modelo OSI, ela propõe uma estrutura aqui de 7 camadas. Na prática, esse modelo aí, a gente não tem uma implementação real dela. Isso aí foi um modelo que foi proposto inicialmente, com essas 7 camadas, serve como referência até hoje, mas ele não foi totalmente implementado. O que a gente implementou é um modelo um pouquinho mais resumido, que a gente vai falar um pouquinho nos slides mais à frente. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver aí praticamente a funcionalidade de cada uma dessas camadas, né? Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo tirar isso daqui da frente. Beleza. Então, vamos lá. Ficou aqui, ó. Primeira camada é a camada física. A camada física tem como objetivo aí, ó, a transmissão binária. O que é isso? Nós não falamos lá daqueles conceitos lá de transmissão de sinal. A gente falou que nessa transmissão de sinal, a gente tem... Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. Nessa transmissão de sinal, a gente tem o quê? A geração de bits, né? Que vão sendo gerados a partir da conversão lá dos nossos caracteres em uma linguagem que a máquina consiga entender. Então, toda essa preparação que a informação vai fazer, essas camadas vão fazendo, né? Quando chega aqui na camada física, ela tem que ser enviada pelo meio físico. E ela vai ter que ser convertida num tipo de sinal. Então, aqui na camada física, ele vai tratar a característica dos meios físicos, dos conectores, de voltagem, de taxa de dados, tudo isso é tratado nos protocolos que rodam aqui na camada física. Aqui nessa camada é que a gente tem a responsabilidade de receber os dados, gerar um tipo de sinal específico para poder transmitir pela rede, ok? Passando agora para a camada de enlace de dados. O que a camada de enlace de dados faz? Ela é responsável, a principal funcionalidade dela está aqui, ó, acesso aos meios. Então, é nessa camada que a gente define quem vai estar na vez de poder transmitir alguma coisa, de poder fazer qualquer tipo de acesso ao meio físico, tá legal? Então, é nessa aqui que ela vai prover a transferência de dados de forma confiável. Essa confiabilidade a gente vai explicar mais à frente, quando estiver falando dos protocolos dessa camada, tá legal? Vamos lá, camada de rede. A camada de rede está lá, ó, determina o endereço de rede, então é ali que funciona um protocolo bastante conhecido como o protocolo IP, e tem a responsabilidade de determinar o melhor caminho entre a origem e o destino. Entre vários caminhos possíveis que a gente pode ter, quando a gente falou de dispositivos de interconexão, a gente viu lá a figura dos roteadores, não é isso? Que os roteadores tinham vários caminhos e ele sempre escolhe o caminho mais curto, o caminho mais rápido, para ele poder chegar até um determinado destino. E o roteador, para que ele possa fazer essa funcionalidade, ele vai até essa camada de rede aqui, que é o que
garante o seu funcionamento e a possibilidade dele fazer essa determinação do melhor caminho. Tá legal? A camada de transporte. A camada de transporte a gente chama uma camada aqui de conexão fim a fim. Por que isso? Porque a camada de transporte da origem, ela só se comunica com a camada de transporte do destino. Nenhum dos dispositivos que estão no meio do caminho vão ter acesso a esse conteúdo que foi gerado pela camada de transporte da origem. O que foi gerado na camada de transporte de origem só vai ser tratado na camada de transporte do destino. Aqui nessa camada a gente tem dois protocolos bem conhecidos que com finalidades bem assim distintas. Na camada de transporte a gente pode ter um protocolo que é orientado à conexão e é confiável, e a gente pode ter um outro protocolo que é não orientado à conexão e não confiável. A gente também vai falar sobre isso um pouco mais à frente, quando estiver falando de protocolos TCP e UDP, tá bom? A camada de sessão é a camada que estabelece e gerencia sessões entre os aplicativos. Então, por exemplo, vamos supor que eu abri aqui um cliente de e-mail, tá? Que eu quero enviar um e-mail para um determinado destino. Só que esse e-mail primeiro tem que passar pelo meu servidor de e-mail para depois ser encaminhado para o determinado destino. Então, essa conexão que é feita do meu cliente de e-mail com o meu servidor de e-mail, que é quem vai estar tratando essa informação, é o que a gente chama de sessão. Houve o estabelecimento de sessão entre essas duas aplicações. Uma aplicação cliente na minha máquina e uma aplicação servidora na máquina de destino. Tá legal? Continuando aqui, ele fala da camada de apresentação. É a camada responsável aí pela representação de dados. É ela que vai garantir um formato de dados que seja comum para todas as máquinas que podem receber essa informação. E é aqui nessa camada que a gente também especifica o quê? Os critérios de criptografia. Aquela codificação que a gente faz para garantir a segurança da informação. Quem ainda não fez a disciplina de segurança da informação vai entender isso um pouco melhor mais à frente. Nessa camada, a gente estabelece todo o processo de criptografia para garantir que essa informação circule na rede de forma segura. E lá na camada de aplicação, propriamente dita, a gente tem o quê? Os protocolos que vão prestar serviços para uma determinada aplicação. Tá certo? Então, aqui na camada de aplicação, vale destacar que a aplicação especificamente não roda nessa camada. A gente não tem aí, por exemplo, um Outlook rodando, a gente não tem aí um Firebird rodando, por exemplo, um cliente de e-mail. Não é isso. O que a gente tem aí, na verdade, são os protocolos que prestam serviço para essas aplicações. Por exemplo, um cliente de e-mail, quais são os protocolos que ele usa? A gente tem dois protocolos base aí. Um deles é o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, e a gente também tem o POP3. Então, esses dois protocolos que dão possibilidade da gente enviar um e-mail, são eles que estão rodando aí nessa camada de aplicação, tá certo? Na camada de aplicação eu não tenho o Outlook, a aplicação rodando efetivamente. O que eu tenho aí são os protocolos que possibilitam um funcionamento daquela aplicação. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um download de um determinado arquivo, tá? Entrei lá num torrent desse da vida para fazer um download. Legal. O que está rodando ali? O torrent? Não. O que eu tenho ali é um protocolo chamado de FTP, que é o File Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de arquivo. Então, na camada de aplicação, isso é muito importante que a gente fique na cabeça, porque ele bota aqui, ó, fornece serviços para as aplicações. Não são as aplicações que rodam aqui. O que vai estar rodando aqui são os protocolos que estão prestando serviço para que aquela aplicação consiga funcionar e se comunicar através de uma rede de dados. Tá legal? Até aí todo mundo foi? Tranquilo? Deixa eu só passar aqui. Deixa eu voltar. Então tá lá. Comunicação ponto a ponto. Então ele mostra aqui essa estrutura de comunicação entre uma origem e um destino. Então aqui, o que acontece é o seguinte, vou tentar representar aqui para vocês, ó, vocês já acompanharam aqui meu mouse. A informação é criada aqui na camada de aplicação, ela vai descendo, passando por todos os protocolos que funcionam nessas camadas aqui. E essa informação vai sofrendo uma modificação a cada camada por onde ela passa. Essa modificação eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando a gente falar do processo de encapsulamento, tá?
Então, ela vai passando por cada camada dessa. Quando ela é transmitida aqui no meio físico, ela chega lá no destino, e o que acontece? Aqui no destino, ela vai desfazendo todas essas transformações que foram feitas, desde a camada aqui correspondente na origem até chegar na camada correspondente aqui no destino. Então, por exemplo, o que foi feito na camada de apresentação aqui vai ser desfeito aqui, o que foi feito aqui na sessão vai ser desfeito aqui, até que ele consiga chegar à mensagem original aqui na camada de aplicação. Tá legal? Então, ele mostra para a gente aqui os nomes que são dados, né? As informações que são geradas em cada uma dessas camadas, que é o que a gente chama de PDUs, que são as unidades de dados de protocolo. Então, observa aqui, por exemplo, o que foi gerado na camada de aplicação. As informações são chamadas de dados. Na camada de apresentação, também são dados. Na camada de sessão, também são chamadas de dados. Ah, Sobral, por que os três aí têm o mesmo nome? A gente vai entender daqui a pouquinho. Porque isso aí, na verdade, vai ser reunido numa camada única, quando a gente passar para uma arquitetura prática, né, que a gente vê hoje funcionando. O que é gerado na camada de transporte? São segmentos. O que é gerado na camada de rede? Pacotes. O que é gerado na camada de enlace de dados são quadros. E o que está sendo gerado na camada física são bits, que na verdade vão ser convertidos para um tipo de sinal para que ele possa percorrer na rede de dados. Tá legal? Então, esses nomes aqui são bastante importantes para que a gente não faça confusão, porque normalmente a gente usa o termo, por exemplo, pacote, para tudo quanto é tipo de informação, mas não é. O termo pacote é específico para uma informação gerada na camada de rede. O termo quadro é uma informação específica gerada para a camada de enlace de dados, e assim sucessivamente. Tá legal? Então, vamos lá. Falando aqui um pouquinho desse processo de encapsulamento. Ele tenta mostrar aqui nessa figura estática, mas não fica muito claro. Então, eu montei aqui uma estrutura aqui, por exemplo, no Paintbrush, para a gente poder ver se aqui eu consigo mostrar isso de uma forma mais fácil para vocês. O que vem a ser esse encapsulamento. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, para ver se vocês conseguem visualizar melhor como isso funciona. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Vê se vocês estão enxergando aí uma tela do Paintbrush. Sim, tranquilo? Então vamos lá, o que acontece? Aqui eu tenho a representação de uma origem, né, aqui do meu lado esquerdo, e o destino aqui do meu lado direito. Vamos ver como é que funciona esse processo de encapsulamento. Tá? O que acontece? A informação é gerada aqui na camada de aplicação, pela aplicação que a gente vai estar trabalhando. Então vamos representar essa informação nesse formato que está aqui. Ó. Vou botar aqui um quadradinho, indicando aqui essa informação. Espera aí que a linha está muito grossa. Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos supor que essa aqui é a informação que eu estou gerando. Vou colocar aqui a letra A, indicando que é a informação que foi gerada onde? Na camada de aplicação. Tá legal? Então, aqui é o meu e-mail. Isso aqui é um e-mail que eu acabei de digitar lá e eu vou, por exemplo, estar passando para vocês. Ok? Então, beleza. Quando eu passo essa informação da camada de aplicação para a camada de apresentação, ela vai sofrer um encapsulamento. O encapsulamento, vamos pensar que é o seguinte, eu não sei se vocês já viram isso funcionando, né? Porque provavelmente não é da época de vocês, o envio de cartas, né, correspondência. Como é que isso funcionava antigamente? Eu vou preparar uma carta, vou enviar para um determinado destino. Eu pegava o papel, né, escrevia toda a informação que eu queria transmitir para ele. Esse papel eu colocava dentro de um envelope, esse envelope era lacrado, e do lado de fora desse envelope eu colocava as informações que eram importantes para garantir que essa informação chegasse lá num determinado destino. Então, imagina, só o que está do lado de fora é que é trabalhado pelos Correios, né, pelos funcionários do Correio, para poder garantir que essa informação chegue lá. A informação que está dentro do envelope não interessa para o pessoal dos Correios. O que eles levam em consideração é o quê? O nome e o endereço da origem, nome e endereço do destinatário, que isso está o quê? Do lado de fora do envelope.
A mesma coisa vai acontecer aqui nesse modelo de encapsulamento. Olha aqui, isso aqui é a minha carta, foi o papel que eu escrevi. Isso interessa para as outras camadas? Não, não interessa. Então, o que, que vai acontecer aqui na prática? Ó, quando chegar na camada de apresentação, ele vai gerar um envelope, tá vendo aqui? Ó? E dentro desse envelope, ele vai colocar o que foi gerado na camada anterior. Olha aqui, ó, que é a estação, o que foi gerado lá pela camada de aplicação. Então, tá aqui, ó. Isso aqui foi o que foi gerado pela camada anterior, para a camada de aplicação, e foi encapsulado aqui pela camada de apresentação. E na camada de apresentação, o que, que ele faz? Ele vai lá e coloca uma informação correspondente à camada de apresentação aqui, como se fosse um cabeçalho, que a gente chama, né? Então tá aqui, ó. Esse azinho vermelho foi o que a gente gerou aqui na camada de apresentação. Tá legal? Então veja, aqui foi feito o encapsulamento. Então, olha, peguei a carta, botei dentro do envelope, do lado de fora do envelope, o que, que eu fiz? Coloquei uma informação que identifique a origem e o destino, para chegar essa informação naquele determinado destino que eu desejo. Tá legal? Esse processo de encapsulamento vai acontecendo camada a camada. Então vamos ver. Quando chega na camada de seção, na camada aqui de baixo, ele vai fazer um novo encapsulamento. Deixa eu só trocar a cor aqui de novo. Então está aqui, ele vai fazer um novo encapsulamento aqui na camada de seção. Agora vai tornar esse envelope um pouquinho maior. É como se ele pegasse o envelope da camada de apresentação, colocasse dentro de outro envelope. Então aqui o que, que ele vai fazer? Ó? O que ele vai estar fazendo é isso aqui. Deixa eu só representar aqui para vocês poderem entender melhor. Então está aqui. Ó. O que, que ele vai fazer? Ele vai botar aqui dentro do envelope o que foi gerado na camada anterior e o que foi gerado aqui na camada de aplicação. Então tá lá, ó, a representação da camada de aplicação e a representação da camada de apresentação. Quando chega aqui na camada de seção, o que, que ele faz? Botou tudo dentro do envelope, do lado de fora ele vai colocar o quê? Uma informação gerada na camada de aplicação, que é como se fosse o endereço da origem, o destino do lado de fora. Então, olha, ele fez uma preparação, pegou tudo que estava aqui dentro, aqui na camada de apresentação, jogou dentro do envelope e do lado de fora colocou uma informação correspondente a essa camada. Tá legal? Então, olha só, um detalhe aqui importante. O que está acontecendo aqui em cada camada é feito pelo seu protocolo. Então, essa inserção de dados aqui foram os protocolos da camada de aplicação que proporcionou. Aqui embaixo foram os protocolos da camada de apresentação. Aqui embaixo são os protocolos da camada de seção e assim por diante. Tá legal? Então, quando chega na camada de transporte, o que, que ele faz? Um novo encapsulamento. Então, aqui, ó, na camada de transporte, ele vai fazer um novo envelope aqui embaixo, né? Vai fazer um novo encapsulamento. Agora, botando aqui dentro tudo referente ao que veio da camada anterior. Então, vamos lá, vamos representar aqui o que veio da camada anterior. Ó. Dentro do envelope estão as informações das 3 camadas anteriores. Então, está aqui, ó, camada de seção, camada de apresentação e aqui a camada de aplicação. Para a gente poder acompanhar aí a dinâmica. E o que, que ele vai colocar do lado de fora desse envelope? As informações referentes à camada correspondente que a gente está, que é a camada de transporte. Tá ok? Todo mundo está conseguindo acompanhar até aí a dinâmica aí do negócio? Sim ou não? Tranquilo? Então vamos lá. Chegando na camada de rede, ele vai fazer novamente esse processo. Então, ó, vai fazer um novo encapsulamento aqui na camada de rede. Gerou aqui o seu pacote, né? Aqui ele vai colocar aqui dentro agora as informações referentes à
as camadas anteriores que vieram. Então tá aqui, ó. Vamos separar aqui para a gente poder identificar cada uma delas. Ó, transporte, seção, apresentação e aplicação. E do lado de fora ele vai estar colocando lá as informações referentes à camada de rede. Então aqui agora ele tem, ó, transporte, tem aqui seção, tem aqui apresentação e tem aqui a aplicação. Legal? Então, veja, ele encapsulou isso tudo dentro do envelope e do lado de fora ele vai colocar uma informação referente à sua própria camada, que é a camada de rede. Está lá. Tá legal? Chegando na camada de baixo, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos só concluir aqui para a gente poder desfazer. Vocês veem o processo o processo inverso quando chega lá no destino. Tá legal? Deixa eu só concluir aqui rapidinho, que aí vocês depois ficam com isso aí como uma referência para vocês poderem estudar. Então tá aqui, ó. Tá aqui a camada de enlace, ele vai gerar o que agora? Vai gerar aqui um quadro, né? Qual é o nome que a gente dá? Então tá aqui, ó. Vou só botar aqui com tudo que ele está encapsulando dentro desse quadro. Então vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou ter aqui dentro? Aqui eu vou ter os dados referentes à camada de rede. Aqui eu vou ter os dados referentes à camada de transporte. Aqui eu vou ter os dados referentes à camada de seção. Aqui eu vou ter os dados referentes à camada de apresentação. E aqui eu vou ter os dados referentes à camada de aplicação. Tudo encapsulado dentro de um quadro. E o que vem aqui na camada do lado de fora? É o que a gente chama de o cabeçalho da camada de enlace, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui esse cabeçalho da camada de enlace, que é o que foi gerado na própria camada com aquele quadro. Tá aqui a letra E, identificando isso. Tá legal? Nessa camada, particularmente, a gente tem um detalhe aqui, que ela, vou ver se eu consigo aumentar isso aqui um pouquinho, só para a gente poder ver. Peraí. Deixa eu só apagar essa linha. Para ver se eu consigo fazer aqui um detalhe que está relacionado a essa camada. Só um minutinho aqui. Deixa eu terminar esse desenho, que é para poder explicar um detalhe a vocês. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui direitinho. Tá aqui. O que essa camada de enlace tem de diferente? Ela, na verdade, ela adiciona informações no início e no fim do quadro. Tá legal? Então a gente vai ver que ele vai colocar informações no início e no fim. Depois a gente vai entender por que só essa camada faz isso e qual é o objetivo dela fazer isso. Então ela coloca no cabeçalho, que é essa parte aqui da frente, e coloca num trailerzinho que a gente chama, que é aqui no final desse quadro. Tá legal? Quando isso tudo vai para a camada física, vamos lá, vamos ver como é que é o encapsulamento disso na camada física. Então, aqui na camada física, ele vai gerar o quadro. Aqui é a sequência de bits, né, que a gente vai estar transmitindo. Então, deixa eu aumentar bem aqui, que aí é o tamanho do que a gente vai estar gerando aqui embaixo. Vamos colocar ele aqui, ó, agora com as suas respectivas divisões. Vamos ver se eu consigo dividir ele todo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se dá aqui, ó. Enlace, rede, transporte, seção, apresentação, aplicação e enlace. Dá sim. Então vamos lá, vamos colocar aqui os identificadores.
Ó, esse aqui vai ser enlace, esse daqui vai ser... Espera aí que ficou fora. Esse aqui vai ser rede, esse aqui vai ser transporte, esse aqui vai ser seção, esse aqui vai ser apresentação, esse aqui vai ser aplicação, esse aqui vai ser o outro de enlace de dados, garantindo lá o início e o fim. E aqui do lado de fora, o que ele vai fazer, na verdade? Colocar o que é correspondente à camada física, que é o que foi gerado pela camada física naquele determinado momento. Que aqui, na verdade, está fazendo a representação dos bits em um tipo de sinal. Esse Fzinho aí está indicando isso para a gente. Vamos só para a gente poder fechar isso aqui, vamos mostrar a representação, os nomes, né, dessas PDUs. Deixa eu só fazer aqui o seguinte, antes de colocar alguns dados ali do lado, só para a gente poder fazer o processo inverso aqui no destino. Tá legal? Já vou mostrar para vocês aqui no destino como é que isso fica. Mas antes disso, vamos colocar aqui os nomes, para a gente ter isso como referência. Então, o que foi gerado aqui na camada de aplicação? Né? Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho do caractere para a gente saber. O que foi gerado na camada de aplicação? São dados. São as informações que foram geradas aqui. Aqui na camada de apresentação, também é tratado como dados. O que é gerado na camada de seção? Também são dados. O que é gerado na camada de transporte, que a gente falou lá? São segmentos. Ok? O que é gerado na camada de rede? São pacotes. Na camada de enlace de dados, são gerados quadros. E na camada física, que é a última camada, são gerados bits. Tá legal? Beleza? Aí o que acontece aqui? Essa informação foi preparada, né, camada a camada. Quando chega aqui nesse ponto, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser transmitida para aquele determinado destino. Então, essa setinha aqui está mostrando que ela foi transmitida para o destino. Quando chega aqui no destino, o que vai acontecer com essa informação? Vou mostrar aqui para vocês agora. Espera aí. Deixa eu só alinhar isso aqui para ficar mais fácil para a gente poder enxergar. Só um minuto. Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Essa informação aqui, quando ela está sendo enviada, então ela está vindo no sentido que de cima para baixo. Então, aqui, ó, o envio dela é essa sequência. Ela está saindo da camada de aplicação e está indo até a camada física para entrar na rede. Quando chega aqui no destino, a sequência aqui é outra. Ela vai de baixo para cima. Então, a gente vai vendo agora como é que ela vai sendo recebida aqui no destino. Tá legal? Então, vamos lá. O que acontece aqui, na verdade? Eu tenho aqui, ó, chegou aqui na camada física. O que foi gerado pela camada física aqui na origem? Não é só esse Fzinho aqui que está em vermelho? Então, aqui na camada física, ele vai usar o mesmo protocolo para interpretar o que foi feito aqui. Depois que ele interpreta, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui uma linha um pouquinho mais grossa para ficar mais fácil. O que ele faz? Ele tira essa parte aqui, ó, que foi gerado pela camada física do lado de lá, e o que sobra ele joga para cima, tá certo? Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo representar com esse X aqui, ó. Não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Acho que aqui não vai ter opção para fazer isso. Então, mas pensa aqui o seguinte, ó. O que sobrou ele jogou daqui para cima. Tá legal? Da camada física para a camada de enlace. Quando chega na camada de enlace, o que ele vai fazer? Ele vai ler o que foi montado na camada de enlace da origem. Então, vamos lá. Ó. Ele leu, interpretou, e agora o que ele faz? Ele retira também essa informação daqui e retira essa informação daqui. O que sobra, que é isso que está aqui dentro, vai para a camada de cima. Chegou aqui na camada de cima, o que ele faz? Olha lá, ó. Interpreta também o que foi feito na camada de rede do lado de cá e faz o quê? Ó? Retira essa informação
e joga para a camada de cima. Na camada de transporte, lê e interpreta, retira e joga para a camada de cima. Lê e interpreta, retira e joga para a camada de cima. Lê e interpreta, retira e joga para a camada de cima. Quando chega aqui na camada de cima, chega efetivamente o quê? A informação que foi gerada na camada de aplicação. Então, aquele e-mail que nós geramos aqui, voltando ao exemplo que eu dei lá no início, que era um e-mail enviado, por exemplo, para o Daniel, eu gerei o e-mail aqui na camada de aplicação, que eram esses dados, e vejo o que chega lá na máquina do Daniel, na aplicação dele. Os dados que ele precisa tratar. Tá legal? Então, isso é o que a gente chama de processo de encapsulamento. Nós vimos hoje aí a estrutura de camadas, cada uma das camadas que a gente representa aí no modelo OSI, como é que elas vão fazendo encapsulamento camada a camada, quais são as PDUs que a gente está gerando, então está aqui a representação, por exemplo, de uma PDU. Opa, peraí que eu fiz besteira. Aqui tem a representação de uma PDU, né, que a gente está criando cada uma das camadas, aqui, por exemplo, segmento, aqui pacote e assim por diante. E quando ela chega lá no destino, como é que é o processo inverso? Ele vai desfazendo tudo que foi feito na sua camada correspondente, na outra extremidade, que seria na origem, até chegar à informação original, que é aquela que foi gerada pela aplicação da origem. Tá legal? Que é esse azinho aqui indicando uma informação qualquer, que seriam os dados que estão sendo transmitidos na rede. Tá legal? Então, deixa eu dar uma parada aqui. Vamos voltar lá no nosso slide. Ver se vocês vão enxergar o slide aí de novo. Então tá aí o slide. Na verdade, esse slide mostra só o conceito, né, de encapsulamento, mas aqui nessa nova página aqui, ó, no próximo slide, ele mostra justamente aquele encapsulamento que a gente fez lá, só que de uma forma estática. Lá eu fui fazendo de uma forma dinâmica para vocês poderem entender. Tá legal? Então por hoje nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente vai fazer esse processo de encapsulamento dentro da arquitetura TCP/IP, que é um outro modelo que a gente usa hoje para especificar esses protocolos dentro da nossa internet. Então, o modelo que funciona na internet é essa arquitetura TCP/IP que a gente vai estar falando a partir da próxima semana. Tá legal? Vocês me lembrem que a gente parou aí para a gente poder dar sequência na próxima semana, ok? Então, hoje a gente encerra aqui esse conteúdo aí da matéria de conceitos e protocolo para a internet. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo a questionar aí com relação ao que foi apresentado hoje. Não, tranquilo? Então vou parar aqui a gravação